Eu sou o professor de Química Sebastião e vou produzir algumas videoaulas em apoio aos compêndios que foram produzidos para o ensino remoto. E aqui é primeira videoaula referente ao primeiro plano do compêndio, tá? Então hoje eu vou falar basicamente de introdução à química orgânica, os postulados de Kekulé, classificação e hibridação do carbono e formulação dos compostos orgânicos, tá? Então, a química orgânica, ela é a parte da química que estuda o elemento carbono, tá? Também chamado de química da vida, mas tudo na química orgânica está em função desse elemento, tá? Então, a química orgânica, o elemento gerador dela é o carbono. O carbono, devido a ele ser um elemento que tem algumas características peculiares, faz com que ele seja muito diferente dos outros elementos. E quem percebeu inicialmente isso foi Kekulé, tá? Então, a partir daí, a partir das observações dele, dessas características únicas, vamos dizer assim, do elemento carbono, ele fez algumas observações e criou alguns postulados, que a gente chama de postulado de Kekulé. E o primeiro logo foi que ele disse que o carbono é tetravalente. Mas o que é ser tetravalente? Tetravalente significa, isso aqui é um modelinho molecular, tá? Significa dizer que o carbono precisa fazer 4 ligações, tá? Então, ao verificar a distribuição e tabela periódica, ele observou que o carbono precisa fazer 4 ligações, tá? Devido a ele ser, como eu falei, da família 4A. Então, quando ele faz 4 ligações, ele atinge a teoria do octeto, a estabilidade. Tá? A gente costuma também representar essas ligações por esses traços. Tá? Esse foi o primeiro postulado. Valência significa que é a ligação, esse compartilhamento de elétron que o carbono faz com o outro, a gente chama de ligação, ou essa ligação que ele vai fazer eu chamo de valência. Segundo postulado, é a outra observação de Kekulé. Ele diz que essas ligações são todas iguais. Tá? As 4 valências, as 4 ligações do carbono são todas iguais. Elas têm o mesmo valor. Tá? Se elas estão todas iguais, eu posso ligar, por exemplo, isso aqui é o hidrogênio. Eu posso ligar o hidrogênio nessa extremidade, sem nenhum problema ligar nessa outra extremidade, sem nenhum problema nessa outra extremidade e sem nenhum problema nessa última extremidade, que aqui eu represento pelo cloro. Coloquei o cloro numa valência, nessa aqui agora eu coloquei o cloro nessa outra valência, coloquei o cloro nessa outra valência e coloquei o cloro nessa outra valência, ou seja, o cloro ligou nas 4. Ligou nessa, eu representei aqui, ligou nessa, eu representei aqui e ligou nessa, eu representei aqui. Tá? Nessa aqui eu representei aqui. Tá? Então, primeiro postulado de Kekulé é que o carbono faz 4 ligações. O segundo é que as valências são todas iguais. O terceiro postulado de Kekulé, ele diz o seguinte: devido o carbono estar no limite entre os metais e os ametais, ele tem capacidade de formar cadeia, de fazer encadeamento. O que seria esse encadeamento? Vários átomos de carbono ligados entre si. Vários átomos de carbono, um ligado ao outro. Então, isso aqui é uma outra característica que poucos elementos conseguem executar. Essa várias ligações. Isso a gente chama de encadeamento. Tá? Então, encadeamento é quando eu pego vários átomos de carbono e ligo entre si. Então, o primeiro postulado é que o carbono é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações. No segundo, que essas ligações são todas iguais. E no terceiro, que o carbono tem capacidade de fazer encadeamento, que é esse monte de carbono ligado entre si. Tá? Então, esse é o terceiro postulado. E tem uma observação importante aqui. Tá aqui os encadeamentos. Olha, vários átomos de carbono. Isso aqui é um kit de molécula, é uma representação, tá? O modelo de molecular. Mas isso aqui que é o encadeamento. Vários átomos de carbono ligados entre si. Então, isso aqui é o encadeamento. Vários átomos se ligando um ao outro. E a observação que a gente completa a ligação de carbono com hidrogênio. Então, quando não aparece o ligante, quem é o ligante? Hidrogênio, que aqui eu represento o hidrogênio por esse branquinho. Então, quando não tem ligante, eu vou colocar o hidrogênio. Aí eu completo
todas essas valências aqui eu vou colocar hidrogênio. Todas essas valências eu vou colocar hidrogênio. Então, isso é regra na química orgânica. Inclusive, tem uma questão aqui no exercício que você vai ter que fazer isso. Vai completar a valência de carbono com hidrogênio. Tá? Então, essa aqui é a terceira, né, o terceiro postulado com observação. Tá? Então, primeiro foi a classificação, né, as características do carbono. Agora vem a classificação do átomo de carbono. Tá? Então, o carbono ele pode ser primário. Que é um carbono primário? Aquele que está ligado a um vizinho como carbono. Por exemplo, se eu observar esse carbono aqui, quem é o vizinho da direita? Carbono. De cima, né, da direita, de cima, e da esquerda, hidrogênio. Então, eu só tenho um vizinho como carbono. Então, esse carbono eu classifico como primário. A mesma coisa esse daqui. Ele só tem um dos 4 ligantes, só um é carbono. Então, é por isso que ele é primário. Então, carbono primário é aquele que tem apenas um vizinho, um ligante como carbono, ou um vizinho como carbono, de uma maneira didática. Tá? Então, isso é carbono primário. Carbono secundário, ele já vai ter 2 ligantes como carbono. Se eu for observar esse aqui, ele vai ter o da direita e o da esquerda, então ele é secundário. Se eu for observar esse aqui, ele vai ter esse da esquerda e o da direita como carbono, também é secundário. Tá? Carbono primário tem um vizinho como carbono, um ligante como carbono, secundário já vai ter 2. O carbono terciário, né, induzindo, vai ter quanto? 3. Da direita, da esquerda e de baixo. O de cima não é carbono, é hidrogênio. Então é por isso que ele é terciário. E quaternário, ele vai ter 4 vizinhos como carbono. O de cima, o de baixo, da direita e da esquerda. Todos os vizinhos desse aqui são carbono. Por isso que ele é quaternário. Tá? Postulado de Kekulé, classificação do carbono. Agora, os tipos de ligação. Tá? Tipo de ligação que também vocês viram no primeiro ano. Tá? Essas ligações são covalentes e aí eu classifico a ligação sigma e ligação pi. Toda ligação simples significa que é um compartilhamento. Eu peguei um elétron de cada átomo e fiz um compartilhamento. Tá? Que a gente representa pelo risco. Então, toda ligação simples, tá? Ligação simples, apenas o quê? Existe apenas uma ligação simples, sigma, desculpa. Então, toda ligação simples, que é um compartilhamento de um par de elétrons, a gente representa por um traço. Então, ela é classificada como sigma. Toda ligação dupla são 2 compartilhamentos, 2 traços, uma é sigma e uma é pi. E toda ligação tripla, que são 3 compartilhamentos, uma é sigma e 2 é pi. Então, sempre vai ser só uma sigma, seja uma, seja duas, seja 3, só ocorre uma sigma, porque é a ligação que ocorre no mesmo eixo. As ligações que ocorrem em eixos paralelos são π. Se eu tenho 2, a segunda é π. Se eu tenho 3, as outras 2 são π. Hibridação do carbono. Tá? Então, a hibridação do carbono é as formas que o carbono pode se ligar. Tá? Os tipos de ligação que pode ter no carbono. Então, o carbono pode só ter ligação simples, pode ter ligação dupla, pode ter ligação tripla. Então, dependendo dessas ligações, eu classifico o carbono que eu chamo de hibridação ou hibridização. Então, toda vez que o carbono fizer 4 ligações simples, a hibridação vai ser sp3. Então, toda vez que ele fizer 4 ligações simples, a hibridação vai ser sp3. Tá? Vai ser sp3. Deixa eu colocar aqui. sp3, que está aqui embaixo. Tá? Tá aqui embaixo. E aí, toda ligação simples é sigma. Então, ele vai ter 4 ligações sigmas. Tá? 4 ligações simples é 4 ligações sigma, já que toda ligação simples é sigma. Tá? Essa hibridação é sp3. Toda vez que ele tiver uma ligação dupla e 2 simples, a hibridação vai ser sp2. Ou seja, ele vai ter 3 ligações sigma e uma ligação π, já que na dupla uma é π e uma é sigma. Toda vez que ele tiver 2 duplas
ou uma tripla e uma simples, a hibridação vai ser SP. E aí, tanto faz ser duas duplas ou uma tripla e uma simples, vão ser duas πs e duas sigmas. Tanto faz ser um caso ou outro. Isso é a hibridação do carbono. Bem, depois que eu conheci as características do carbono, depois que eu classifiquei o carbono em primário, secundário, terciário e quaternário, e sei a hibridação, agora essas estruturas que geraram, eu represento através de fórmulas, tá? O que são as fórmulas? É a representação de cada composto orgânico, tá? E aí existe a fórmula molecular. A fórmula molecular é aquela que eu tenho o número de carbono e o número de hidrogênio ou de outro elemento que tiver, tá? É a fórmula bruta. Fórmula estrutural é aquela onde eu tenho o carbono e os seus ligantes, tudo à amostra, olha. Nesse carbono eu tenho 3 hidrogênio e mais um carbono. Nesse outro eu tenho 2 carbonos e 2 hidrogênio. E assim por diante. Tá? Então isso é a fórmula estrutural. Tá? Espacial. A fórmula de Lewis é aquela que aparece os elétrons. Olha, eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui. Tá faltando aqui o do hidrogênio. Ter mexido aí a estrutura da molécula. E tá faltando o do carbono. Então isso aqui é a estrutura de Lewis, tá? Fórmula estrutural plana é aquela que eu represento. Olha, aqui eu tenho 3 hidrogênios, está aqui o hidrogênio, um carbono. Nesse aqui eu tenho 2 hidrogênios e um carbono, 2 hidrogênios e um carbono, 3 hidrogênios e um carbono. Essa aqui é a estrutural plana. É essa aqui que a gente mais utiliza. E a fórmula em linha ou em traço, tá? É aquela que só aparece as ligações. Mas o que quer dizer aqui? Que cada uma dessas extremidades eu tenho um carbono e o número de hidrogênio para completar a valência. Tá? Então, se eu tenho uma ligação, aqui eu vou ter 3 hidrogênios. Como aqui eu tenho duas ligações, eu vou ter 2 hidrogênios. Aqui eu tenho duas ligações, eu vou ter 2 hidrogênios. Aqui eu tenho uma ligação, aí eu vou ter 3 hidrogênios. Tá? Essa daqui, as fórmulas, é a representação. Tá? E aqui está a regrinha, como é que eu faço uma estrutura. Tá? E alguns exemplos, tá? Da representação, que são as fórmulas. A estrutural condensada, a em linha. Tá? E agora tem uma atividade aí, que depois vocês vão ler o material, assistir o resumozinho, que é da videoaula que a gente está produzindo, e resolver as questões. Tá certo? Então, até a próxima aula. Valeu!